Você já viu uma criança conversando sozinha e se perguntou, com quem será que ela está falando? Seria apenas imaginação ou algo mais? Antes de explicarmos, convido você a assistir a este vídeo. Senta aqui com meu amigo. Pai, senta ali, pai. Eu não, quem é que tá aí? Quem? Os amigos? Sim. Ô, Theo, teus amigos estão sentados aqui agora? Eles estão lá em cima. Estão lá em cima. Qual é o nome dos teus amigos? É minha tataravó. Jesus Cristo! Isso aí é sério. Jesus da misericórdia. Tô todo cagado já, essa casa tem 100 anos. Né? Você sabia que muitas crianças relatam ver espíritos? E que, segundo o Espiritismo, isso pode ser algo natural? Na doutrina espírita, acreditamos que todos nós, em essência, somos espíritos imortais, que reencarnam em diferentes momentos da vida para evoluir espiritualmente. Quando falamos sobre o tema crianças podem ver espíritos, é fundamental entender que, na visão espírita, as crianças, por sua pureza, são mais sensíveis à espiritualidade. Isso se deve ao fato de que, durante os primeiros anos de vida, a mente ainda não está totalmente moldada pelos condicionamentos materiais e está mais aberta a percepções espirituais. A mediunidade, que é a capacidade de perceber o mundo espiritual, pode se manifestar em qualquer idade, incluindo nas crianças. Para elas, o contato com os espíritos pode ser natural, sem o medo ou os preconceitos que muitas vezes nós adultos impomos devido à nossa visão materialista do mundo. No entanto, a doutrina espírita nos ensina que é importante ajudar as crianças a compreenderem essa capacidade para que possam vivê-la com equilíbrio, respeito e amor. Assim, é essencial que pais, educadores e todos os responsáveis pelas crianças estejam atentos e preparados para orientar e apoiar esse processo, buscando sempre compreender os ensinamentos e a evolução espiritual de seus filhos. Quando uma criança começa a expressar que vê ou sente presenças que os adultos não conseguem perceber, surge uma questão importante. Como entender esse fenômeno? O que fazer quando uma criança fala sobre espíritos, seja de forma espontânea ou através de percepções que não conseguimos explicar com a nossa visão materialista? Para muitos pais, esse pode ser um momento de grande preocupação ou até de medo, pois a cultura ocidental tende a desacreditar ou temer o invisível, tratando essas experiências com uma certa resistência. O desafio está em compreender que essas experiências, muitas vezes vistas como sobrenaturais ou fantasiosas, podem ser parte do processo natural da criança, que ainda não foi completamente moldada pelas limitações do mundo físico. A doutrina espírita propõe uma explicação mais profunda para esses fenômenos, sugerindo que as crianças possuem uma conexão direta com o mundo espiritual, dado seu espírito imortal ainda em formação. No entanto, o que acontece quando essa percepção causa medo ou desconforto na criança? E como podemos, como educadores e cuidadores, lidar com isso de forma equilibrada, sem fazer da espiritualidade um tabu ou um fardo para elas? Este é o desafio que muitos pais e educadores enfrentam: entender a mediunidade na infância sem causar confusão ou distúrbios emocionais. Na doutrina espírita, entendemos que as crianças, com sua pureza e conexão direta com o plano espiritual, muitas vezes têm uma percepção mais clara dos espíritos. Isso acontece porque, ao nascerem, seus sentidos espirituais ainda estão mais desenvolvidos e sem as barreiras que nós adultos impomos devido ao nosso apego ao mundo material.
Para elas, a visão de espíritos pode ser tão natural quanto a visão das pessoas ao seu redor. A mediunidade, ou a capacidade de perceber o mundo espiritual, pode se manifestar de várias formas nas crianças. Alguns podem ver ou ouvir espíritos, enquanto outros podem sentir suas presenças através de uma sensação intuitiva. É importante destacar que essas manifestações não são sinais de algo sobrenatural ou perturbador, mas sim uma parte do processo de evolução espiritual. De acordo com a doutrina espírita, os espíritos podem se aproximar das crianças com o intuito de ajudá-las em sua evolução, trazendo lições, proteção ou até mesmo visitas afetivas de entes queridos que já partiram. Contudo, é essencial que pais e responsáveis estejam atentos a como a criança se sente em relação a essas experiências. Se a criança se sentir confortável e segura, ela provavelmente está vivenciando uma experiência natural e enriquecedora. O desenvolvimento da mediunidade infantil requer compreensão, paciência e, principalmente, um ambiente equilibrado. Ao invés de ignorar ou descreditar as percepções da criança, a doutrina sugere que os pais orientem seus filhos, ajudando-os a compreender suas experiências espirituais de forma positiva. Criar um espaço de diálogo aberto e seguro é fundamental para que a criança se sinta acolhida e não desenvolva medos desnecessários. O momento-chave neste processo é quando a criança começa a entender e a aceitar suas próprias experiências espirituais, sem medo ou insegurança. Esse é o ponto de transformação, onde o simples fenômeno de ver ou sentir espíritos se torna uma ferramenta de evolução e aprendizado. No contexto espírita, não há espaço para o pavor ou a confusão, mas sim para a compreensão de que essas interações fazem parte da jornada espiritual da criança. Este é o momento em que os pais, educadores e espíritas podem intervir de forma significativa. Ao ajudarem a criança a interpretar esses contatos com os espíritos de maneira positiva e equilibrada, eles abrem um caminho de crescimento espiritual não apenas para os pequenos, mas para toda a família. A aceitação, o diálogo e a orientação espiritual tornam-se ferramentas poderosas para que as crianças desenvolvam uma visão mais ampla e harmônica sobre o mundo invisível ao nosso olhar físico. Esse é o ponto de virada, onde a mediunidade, ao invés de ser um motivo de medo, se transforma em uma bênção e uma oportunidade de aprendizado, tanto para as crianças quanto para os adultos. Nesse momento, a família compreende que o contato com os espíritos não é algo a temer, mas sim algo a ser guiado com amor, respeito e responsabilidade. O clímax representa o momento em que a criança, com o apoio adequado, começa a viver sua mediunidade de forma equilibrada e positiva, permitindo uma evolução espiritual mais harmônica e plena. Esse é o ponto onde as orientações e intervenções dos adultos fazem toda a diferença no processo de crescimento espiritual da criança. Agora que exploramos o tema "Crianças podem ver espíritos", é importante recapitular os principais pontos que nos ajudam a compreender essa questão à luz da doutrina espírita.
Primeiro, entendemos que as crianças, por sua pureza e abertura espiritual, possuem uma sensibilidade maior para perceber o mundo invisível, incluindo a presença de espíritos. Isso ocorre porque, durante a infância, a mente ainda não está completamente fechada pelos condicionamentos materiais que adquirimos ao longo da vida. Segundo, a mediunidade infantil é vista como um fenômeno natural, uma manifestação do espírito em formação. A doutrina espírita nos ensina que esses contatos não são motivo de medo, mas oportunidades de aprendizado e evolução. Espiritualmente, as crianças podem ser visitadas por espíritos protetores, guias ou até mesmo por entes queridos desencarnados, que vêm para orientá-las e auxiliá-las no processo de crescimento espiritual. O desafio, portanto, não é negar ou tentar curar essas percepções, mas compreender que elas fazem parte da experiência espiritual da criança. Pais e educadores, ao estarem atentos e abertos a essas experiências, podem ajudar a criança a lidar com elas de forma tranquila, equilibrada e amorosa. O diálogo e a orientação espiritual são fundamentais para que essas manifestações se tornem ferramentas de crescimento e aprendizado, e não fontes de medo ou confusão. Em resumo, a doutrina espírita nos ensina que as crianças podem, sim, ver espíritos, e que isso deve ser tratado com naturalidade, compreensão e cuidado. Com a orientação certa, elas podem viver suas experiências espirituais de maneira plena e equilibrada, sempre com o apoio amoroso daqueles que as cercam. O mais importante é lembrar que todas as manifestações espirituais são oportunidades de crescimento e aprendizado, tanto para as crianças quanto para os adultos. Agora que você entendeu um pouco mais sobre como as crianças podem se conectar com o mundo espiritual, queremos saber a sua opinião. Você já teve alguma experiência espiritual com crianças? Ou talvez tenha dúvidas sobre o que abordamos hoje? Compartilhe suas experiências ou reflexões nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos e se inscrever para mais conteúdo sobre espiritismo e espiritualidade. Fique com a gente, pois temos muito mais para compartilhar com você. Até a próxima, que assim seja.